Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao webinar da Abrapsa. Hoje, no nosso webinar, falaremos sobre compliance, contabilidade e tributos. Eu sou o Pedro Akel, sócio do W Faria Advogados e também diretor jurídico da Abrapsa. E, em nome da Abrapsa, eu vim aqui dar as boas-vindas às nossas convidadas de hoje. Peço primeiro para falar aqui a Marta Pelúcio. Marta é sócia da Presum, professora da FIPECAF e também conselheira da ANEFAC. Bom dia, Marta. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos aí da Abrapsa. Agradeço que estão aqui assistindo essa webinar, né? Agradeço muito aí a oportunidade da gente poder bater um papo aqui sobre compliance, contabilidade e tributos. São assuntos muito importantes, principalmente esse ano parece que as coisas estão explodindo mais ainda por causa do caso da Americanas, tá? E a gente fica muito preocupado em como estar compliance. Então, eu acho uma oportunidade interessante de dividir esse painel com a Sabrina. Pela primeira vez a gente é ao vivo juntas, já conheço a Sabrina há um tempo, então vai ser bem legal. Obrigada aí, Pedro. Imagina. E recebo também aqui a Sabrina Sabaini, que é Principal Tax Latam do Airbnb e mestranda na FIPECAF. Seja muito bem-vinda, Sabrina. Obrigada, Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Marta. Bom dia a todos os participantes. É um prazer estar aqui, ainda mais com a Marta, minha amada orientadora, que está me guiando nesse processo do mestrado, e ainda mais para discutir um tema tão interessante que conecta bem tanto a parte de contabilidade quanto a parte de tributação. Espero poder colaborar bastante com esse tema durante as discussões de hoje. Bom, pessoal, antes de passar a palavra definitiva aqui para a Marta e para a Sabrina, incito vocês a se inscreverem aqui no canal da Abrapsa, no LinkedIn, também no canal da Abrapsa no YouTube. Este evento será gravado e depois ele será disponibilizado a vocês, tá? Mas é muito importante que este evento ele será aberto para perguntas, né? As perguntas podem ser enviadas via chat e no final a gente abrirá as perguntas ao vivo. Então, por favor, à medida em que o evento for evoluindo, enviem suas perguntas ao chat e a gente vai disponibilizar um tempo no final para que a pessoa mesma faça a pergunta às apresentadoras, tá bom? Marta, Sabrina, a palavra é com vocês. Bom webinar. Obrigada aí. Eu vou compartilhar aqui a tela. É o nosso guia para apresentação. Deixa eu só voltar para mim. Pronto. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho, né, sobre o que é compliance. Aí a gente não tem uma divisão, né, Sabrina, assim, de tempo. A gente vai meio que dialogando mesmo no decorrer do tempo. Então, a gente começa... Primeira coisa, para falar de compliance, né, vamos pensar o que é compliance. Então, desde que o ser humano, né, se juntou para poder viver em sociedade ou em comunidade, são necessárias regras de conduta ética aí para que a gente consiga conviver. Está tendo um eco, viu, Pedro? Estou ouvindo um eco, não sei se no áudio de alguém, mas desculpa. Eu vou tentar mutar aqui outros áudios. Tá bom. Bom, então, para a gente conseguir viver em sociedade, a gente precisa de regras. Eu até gosto dessa foto aqui que está a menininha estapefando aí o seu coleguinha, estapeando o seu coleguinha, porque a gente tem regras para viver em sociedade, como pessoa. A gente tem regras para viver num condomínio, se você quiser compartilhar o seu condomínio aí com outras pessoas. A gente tem regras na cidade, no país e no mundo como um todo. Então, a gente tem uma série de regras a serem seguidas para que a gente consiga viver em sociedade de fato. O problema é como cumprir essas regras. Então, quando a gente olha, principalmente agora, focando um pouquinho mais em business, no mundo dos negócios, o que nós temos que fazer para cumprir essas regras? E o que é interessante no compliance é que não é só o dever de cumprir, mas também de fazer cumprir. Então, nós somos responsáveis não somente por nós mesmos, mas por todo o nosso entorno. Então, com as empresas com que nós atuamos, então, pensando um pouco na Abrapsa, a Presum também é associada aí da Abrapsa, pensando nesse nosso público, né, que nós fazemos BPO
CEO, nós temos uma responsabilidade de cumprir regras, mas de fazer com que os nossos clientes também cumpram. Então, isso é uma responsabilidade nossa. Então, vamos dar uma olhadinha em como fazer esse negócio, né? Que é o nosso primeiro passo. Para conseguir cumprir e fazer cumprir regras, nós temos que criar mecanismos que possibilitem o compliance. Então, é nisso que nós temos que focar. Como nós temos que nos estruturar para que a gente consiga cumprir. Então, é o primeiro passo a se pensar em compliance, é pensar aí nesses mecanismos. Quando a gente pensa no âmbito global, então, nós temos lá a ONU, né, que é responsável pela discussão dos países aí organizados para que você consiga criar regras mundiais, mas é importante lembrar que a ONU, ela não consegue entrar nas jurisdições, ela não consegue obrigar nada dentro de nenhum lugar, de nenhum país. Ela cria regras globais, ela pode dizer que um país ou outro país não está em compliance com aquilo que foi determinado pelo grupo, porque é um grupo, né, a ONU, mas ela não consegue criar uma lei dentro do Brasil, por exemplo. Então, o Brasil tem que se adaptar para atingir aquilo que é determinado nesses pactos ou nessas determinações que são feitas por todos os países, para que a coisa realmente funcione, né? Então, começa lá no âmbito mundial uma discussão, e isso vale também nas discussões que a gente está tendo de câmbio climático, o que a gente tem que fazer para poder ter sustentabilidade no futuro, todas as discussões, elas dependem de você conseguir fazer cumprir dentro do seu país. Então, o país tem que criar leis. E depois, que as empresas, que as pessoas cumpram aquilo que o país determinou como lei também. O fato de existir uma lei não quer dizer que as pessoas vão cumprir essa lei. Então, a gente tem que criar mecanismos para que esse negócio de fato aconteça. Então, e dentro desses pactos, né, feitos aí pela ONU, a gente vai chamar a atenção aqui nos 10 princípios que foram determinados para que você consiga ter, no âmbito mundial, áreas que atingem aí direitos humanos, relação de trabalho, que são os ODS, que a gente tanto fala, que são os 10 princípios. Então, esses são os 10 princípios que foram determinados aí, ou trabalhados pela ONU, que a gente vai enfocar aqui nessa apresentação. A gente não vai discutir os 10 ODS, mas vamos focar no 10º, que é sobre a corrupção. E por que sobre a corrupção? Porque o Brasil, no mapa da corrupção, tem assim, é terrível a nossa posição. Então, quanto mais escuro, você olha aqui no mapa, quanto mais escuro o país, mais vermelhinho, pior em nível de corrupção. E o Brasil está entre os piores, né? Então, o Brasil realmente é um ranking triste, né? Para a gente, para estarmos, né? Mas a primeira coisa para você conseguir resolver um problema é você entender que existe o problema. Então, temos o problema, ele está na nossa mão e a gente tem que buscar mecanismos para que isso tenha alguma melhoria, para que a gente consiga cumprir esse negócio. Então, focando aqui na questão da corrupção e que compliance é dever de cumprir e fazer cumprir regras, nós vamos pensar como cumprir essas questões, ou esse princípio específico de combate à corrupção. Então, no Brasil, assim, lá na ONU foi determinado aqueles 10 princípios, olhando para esse princípio da corrupção, no Brasil foi emitida a Lei Anticorrupção, que é a 12.846, que dispõe aí sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e ainda dá outras providências. Então, é aquilo que eu falei. Na ONU não existe uma lei que vale para o Brasil, mas o Brasil, para estar em compliance com aquilo que foi determinado pela ONU, ele emitiu essa lei, que é a Lei Anticorrupção. Mas quais os mecanismos que as empresas devem criar para possibilitar esse compliance? Então, primeira coisa, se vocês que estão aí não conhecem a lei, precisam conhecer. Então, a gente não vai aqui discorrer sobre a lei, mas sobre os mecanismos. Mas é muito importante que todo mundo leia e conheça a Lei Anticorrupção, porque é o primeiro passo para você saber aquilo que você precisa cumprir. Então, mas a gente não quer gastar muito tempo dessa webinar com o tempo que nós temos discorrendo sobre a lei, mas pensando nos mecanismos que a gente tem que utilizar para conseguir
cumprir essa lei anticorrupção. E aí eu vou perguntar para a Sabrina. E aí, Sabrina, conta um pouquinho para nós sobre essas ferramentas anticorrupção. Pegando um gancho nessa discussão de lei anticorrupção e toda essa questão da importância do compliance, até antes de entrar um pouco diretamente nas ferramentas, o que eu gostaria de dizer é que a lei anticorrupção deu uma alavancada até nessas discussões de compliance. O compliance, como a gente entende, esse cumprimento de regras, essa questão de cumprimento de obrigações acessórias, foi uma coisa que sempre existiu. A partir da questão da lei anticorrupção, ele se tornou cada vez mais importante. E o compliance não pode ser visto somente como aquela questão operacional, entregar uma obrigação acessória, cumprir simplesmente o CPC, ele é mais que isso. O compliance, ele traz para as pessoas, para a empresa, né, um conjunto de medidas que, quando bem aplicadas, vão auxiliar na identificação de riscos, problemas ocorridos nas empresas, tomadas de decisões, desvios em tomadas de decisões, e vão auxiliar na proposição de melhorias e inclusive, até pensando mais na minha vida do planejamento tributário, é uma ótima ferramenta para que a gente tenha uma visão holística da empresa e consiga, sim, agregar valor em termos de planejamento tributário para a companhia. Pensando nas ferramentas, a gente listou algumas aqui, a gente não vai fazer uma leitura específica de cada uma, mas, se a gente for pensar nas ferramentas de compliance hoje, canais extremamente importantes, que são os comitês de compliance ética, as auditorias internas e externas, muito a interna também, porque é o que você apresenta para a sua auditoria externa é uma representação da sua auditoria interna, então você tem que ter aquele alinhamento, procedimentos pré-estabelecidos. É extremamente importante que a empresa tenha esses procedimentos pré-estabelecidos e que esse procedimento seja como uma cultura que seja sempre fomentada dentro da empresa para que os funcionários sempre cumpram com as suas regras e também, aqui também trabalhando com o nosso público-alvo, que essa cultura da empresa seja passada também aos prestadores de serviços que auxiliam as empresas na consecução desses temas de compliance. Quando a gente percebe que o compliance é bem estabelecido perante as companhias, a gente tem uma gestão melhor das atividades da companhia, que podem se aplicar de diversas formas, né? Ações preventivas, a gente pode ter ações de apoio à fiscalização muito mais simples, concisas e consistentes perante a companhia, maior transparência e consciência na tomada de decisões, e quando bem executado, auxilia não só no vou cumprir o meu compliance, vou entregar minhas obrigações acessórias, vou estar em compliance com meus CPCs, mas na saúde e na reputação da empresa como um todo. Então, acho que, por enquanto, a minha visão do que a gente evoluiu de agora, né, de termos de compliance e as ferramentas aplicadas, seria mais ou menos isso. Marta, você tem alguma coisa a complementar? Eu achei interessante o seu comentário com relação ao exemplo, na verdade, que a empresa tem que dar para os funcionários, então ele tem que fazer com que eles cumpram, e os fornecedores. Sim. Porque é uma coisa que entrou muito em discussão ultimamente, por exemplo, aquilo que aconteceu no Sul, lá com as empresas vinícolas, e que tinha alguns indícios de trabalho escravo, algumas coisas. Mas eu ouvi muito empresário dizendo assim, mas como que eu vou ser responsável pelo fornecedor? Sim, Você é responsável por toda a cadeia. Então, Exatamente. e quanto maior a empresa ela contrata serviço de pequenas e médias empresas, ela é responsável por isso. Primeiro, porque ela tem mais recursos e estrutura, e depois, porque senão fica fácil a vida, né? Aí se eu não preciso cumprir, eu terceirizo tudo e jogo para os outros o problema, né? Exatamente. Trazendo até essa questão reputacional, acho que é importante que a gente teve uma mudança de mentalidade, né, do começo, de quando as empresas começaram. Nos últimos 20 anos, a gente teve uma mudança muito grande da mentalidade. Hoje em dia, as empresas, o consumidor, ele também se importa com aspectos de valor das empresas. Então, a partir do momento que você não tem um controle de compliance bem estruturado, isso pode afetar não somente as suas obrigações formais, contábeis, tributárias, mas afeta a sua reputação. Então, a partir do momento que você não cumpre e o consumidor se vê consumindo, comprando ou adquirindo serviços de empresas que não mais estejam de acordo com os seus valores, isso impacta
como essa empresa é percebida perante a sociedade impacta financeiramente a empresa. A gente já viu vários boicotes feitos para empresas que tinham contratação de mão de obra escrava, que simplesmente falavam, putz, mas não é minha responsabilidade, eu cuido dos meus, você cuida dos seus. O mundo não é assim mais, não funciona mais dessa forma. E é através dessas ferramentas que a gente consegue ter essa visibilidade. Daí a sua importância. Muito bom, mas eu quero chamar a atenção também de uma outra lei que trata desse combate à lavagem de dinheiro, né? E que isso influencia diretamente a nossa área contábil e principalmente as empresas de BPO. Por quê? Essa lei ela dispõe sobre os crimes de lavagem, importação de bens, direitos e valores, e que fala aí, né, sobre a utilização no sistema financeiro, do COAF, tá, quando instituiu o COAF. Mas o que é importante? Quando a gente olha para a nossa área, para a área contábil, nós temos uma responsabilidade muito grande, muito forte por parte dos contadores e auditores com relação a essas práticas de lavagem de dinheiro. Por quê? Porque pela contabilidade é possível enxergar a existência desses indícios. Não quer dizer que você realmente vai saber, você não vai fazer uma investigação sobre a empresa, mas existem indícios que é possível que seja detectado por meio da contabilidade. Então, tanto os contadores quanto os auditores são responsabilizados por demonstrar ou para informar quando existem indícios. Por exemplo, pagamentos em dinheiro em grandes valores, você tem algumas coisas que demonstram algum tipo de indício, e isso nós temos que ficar muito espertos, porque existe a responsabilidade nossa, a tal ponto que todos os anos a gente tem que fazer lá a declaração junto ao conselho para dizer se existe algum indício em algum cliente ou não, e isso é uma declaração anual. Então, é muito sério o negócio, porque a gente não pode simplesmente fechar os olhos. De novo, compliance é o dever de fazer cumprir também em relação aos nossos clientes. Aí, o que o CFC fez? Ele criou a resolução aí 1530, que traz os mecanismos que a gente tem que utilizar na contabilidade para possibilitar esse compliance. Então, é muito importante que estejamos atentos a essa resolução para saber aí quais os procedimentos que devem ser observados por nós, nas organizações contábeis, para o cumprimento das obrigações previstas na Lei 9.613, que é a de lavagem de dinheiro. Mas presta atenção, uma coisa que ninguém presta muita atenção, que ele fala sobre procedimentos para profissionais e organizações contábeis. Ou seja, isso é muito falado no âmbito das organizações contábeis, do que os escritórios têm que ir lá e declarar, mas não muito dos profissionais. Então, se você é um profissional de contabilidade que trabalha dentro de uma grande empresa, que trabalha, não é organização contábil, mas você é contratado, você também é responsável para cumprir essa resolução. Então, não é somente as organizações contábeis. A gente vai focar aqui mais em organização contábil porque é o nosso público, mas isso é importante sempre lembrar. Não é só a organização, mas qualquer profissional. Aí, aqui eu trago rapidamente, depois, Pedro, se o pessoal quiser esse material, a gente disponibiliza, eu não vou ler, mas é só para falar, né, que ele traz aqui todos os detalhes, né, sobre o que sobre o que trata a lei, o que tem que ser cumprido, e traz os procedimentos, tá? Então, o que você tem que olhar, né, nessas questões. Eu não vou ler, porque eu acho que é perder muito tempo, mas só para chamar atenção, e fica aí para vocês como o que você tem que analisar de risco, onde que pode existir o risco, que tipo de operação que você vai ter que prestar atenção, e por aí afora é o que trata a resolução. Saindo um pouquinho do Brasil e olhando um pouquinho lá para os Estados Unidos, vale a pena lembrar as evoluções que a gente teve em função dos tapas que nós tomamos, né? Assim, então, a gente toma um tapa do mercado, aí vai atrás para resolver o problema. Assim, olha, acho que a gente não está bem estruturado para a coisa. Então, voltando um pouquinho lá no início do século, em 2001, existe o caso do escândalo da Enron, qual foi o grande problema lá detectado na época? Que todo mundo começou a falar assim, todo mundo que eu quero dizer, os responsáveis, os administradores lá da Enron.
A culpa é do contador. Por que é culpa do contador? Ah, porque ele contabilizou o negócio e eu não sabia. Eu não sabia que existia essa coisa. Então, aquele negócio do eu não sabia por parte da administração da empresa levou aos dois deputados lá, o Sarbanes-Oxley, nos Estados Unidos, a criar a lei Sarbanes-Oxley, ou SOX, ou Sarbox, tem várias formas de mencionar sobre essa lei, que foi importantíssima. Por quê? Ela ressaltou exatamente... Eu vou ressaltar 2 pontos importantes dessa lei. Lógico que ela é uma lei mais não tão complexa em si, mas o que ela gerou, desencadeou depois, que é muito importante, né? Mas tem 2 coisas interessantes. A primeira, não dá para o administrador falar eu não sabia. Então, por que não dá para ele falar eu não sabia? Se você não sabia, então isso é uma falha sua e você é responsável por isso de qualquer forma. Você tem que criar mecanismos de controle interno dentro da sua entidade para que você saiba o que está acontecendo. Então, se existe alguma fraude efetuada por... Imagina que você vai dizer para mim que um analista na empresa pode fazer uma fraude, você é dono da empresa, não sabe? Você vai dizer que o cara fez por conta dele? Então você tem que criar mecanismos para que isso não aconteça. Então, essa é a primeira coisa que chamou a atenção da SOX. E a segunda coisa, que dar mais independência para a auditoria. Por quê? Porque antes se podia o mesmo auditor ser o consultor na empresa, a mesma empresa fazer o BPO e a auditoria dela mesma. Então, foi um outro ponto que isso, e aí, Sabrina, eu sou bem mais velha que você, posso dizer, que no século passado a gente se importava muito com esse negócio. Assim, como pode, né? A mesma empresa, ela fazer algo internamente na empresa, fazer um BPO e fazer auditoria. Então, não é independente a auditoria. A auditoria precisava ser independente. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre o caso Enron, Sabrina. Não, acho que você cobriu bem a questão da independência, é uma questão muito importante, principalmente empresas que utilizam dos serviços de BPO e também esse estabelecimento de procedimentos internos, empresas que, durante a minha vida também de consultoria, depois da advocacia, agora trabalhando em empresa, a gente conseguiu, principalmente quando eu trabalhava em apoio à auditoria, a gente sempre conseguia acompanhar essa questão da necessidade da independência. Esse era um ponto primordial quando a gente estava tratando dos trabalhos de apoio à auditoria, não só nós como os auditores externos, mas também os auditores internos, porque seria muito... aquela questão muito estranha, principalmente agora, porque eu peguei a fase pós-SOX, hoje a gente pensa que é uma coisa meio óbvia, mas, porque assim, você pensa, como é que eu vou fazer? Vou preparar o trabalho, vou tomar a decisão, vou revisar a tomada de decisão e revisar o trabalho que foi preparado, onde está a independência, até que ponto aquilo que eu fiz não foi vinculado a uma tomada de decisão que eu precisaria, que eu gostaria de tomar, levando em consideração pontos que eu queria que fossem importantes, talvez não para a empresa, mas para mim como profissional. Eu tenho minhas metas, eu tenho meu cumprimento de metas, eu tenho meus bônus, como que aquilo não era, como que ter essa independência não era uma coisa já pré-estabelecida. Então, isso depois, como eu vim depois eu comecei a atuar na área depois já da SOX, é estranho pensar que houve um tempo em que uma pessoa só, um grupo de pessoas, estava responsável em tomar todas as decisões, ou tratar de todos os pontos do começo ao fim da cadeia. Porque aquela pessoa, as empresas, os funcionários, todos os funcionários, nós temos metas de cumprimento, nós temos cumprimento de metas, nós temos a nossa bonificação, nós temos as nossas avaliações. Como desconsiderar o impacto que isso tem na definição e na tomada de decisões para a companhia? Então, assim, esse ponto e até essa questão de sempre colocar a responsabilidade nos contadores é uma questão muito interessante, porque, igual você falou, como que um contador, como que um analista tomaria uma decisão sem que o executivo tivesse ciência dessa tomada de decisão. Então, assim, esse tipo de controle é um controle que hoje, por mais óbvio que seja, não foi no passado, aparentemente. E olha o estrago que isso causou do dia para a noite, que o impacto, a gente sabe, não foi só na Enron, né? O impacto ele se expandiu para as outras empresas, inclusive prestadores de serviço. Então,
A gente até colocou aqui, quem foram os responsabilizados no caso Enron? Executivos, contadores, instituições financeiras e escritórios de advocacia. Exatamente. Todo mundo estava aí no bolo. E eu gosto sempre de contar uma história rápida. Eu sou uma contadora de histórias, né? Então, a minha sócia, eu sempre conto essa história dela, né? No começo da faculdade, eu fiz faculdade na década de 80, então, e ela já tinha feito técnico em contabilidade, ela era nossa heroína lá na faculdade, porque ela já assinava balanço, porque ela tinha feito técnico, já trabalhava, e todo mundo lá aprendendo contabilidade ainda na faculdade. E aí ela trabalhava numa empresa, e fez a contabilidade lá da empresa, foi entregar para o dono da empresa, e ele falou assim, nossa, deu muito imposto, aí muda esse negócio, tá errado. Não, ela falou, não, tá certo, eu já chequei, já verifiquei. Não, mas muda, eu não vou pagar tudo isso. Ela falou, não, eu não mudo, isso aqui é o certo. Aí ele falou, se você não mudar, eu te mando embora. Ela falou, não, você não me manda embora, não, eu peço a conta. Então, assim, e era começo de carreira, ela precisava do dinheiro, assim, um maior sofrimento. Mas você não pode se entregar, você não pode se entregar a esse sistema corruptivo, porque senão você faz parte dele. Então, se você não aceita, isso acaba não acontecendo. E a gente já teve esse tipo de experiência na própria Presso. Então, já teve caso de empresa multinacional, que foi assim, uma empresa europeia, que os caras não aceitavam aquele negócio. Não, mas não pode ser assim. Vocês têm que fazer diferente. Não fazer diferente é fazer errado. É assim que é. Aí falou assim, então eu vou mudar de escritório, mudou para um escritório do mesmo país de origem deles, que fazia a maracutaia que eles queriam. Eu estou falando de empresa europeia, eu não estou falando de brasileiro nem de latino-americano, empresa europeia. A gente falou, tudo bem. Então, assim, a gente já perdeu muito cliente porque a gente não aceita fazer caixa 2, a gente não aceita fazer a coisa que é errada. Então, assim, por quê? Porque é a forma que a gente trabalha, porque a gente não vai se submeter a esse sistema. Se você aceita participar do sistema, você pode ser responsabilizado, porque sim, você não está compliance com o seu dever. Então, eu acho importante ressaltar isso também. Aí vamos olhar Brasil, né, Sabrina? Não precisa voltar lá em 2001 para olhar o caso Enron. Nós temos um caso recente, que é o caso da Americanas. É óbvio que a gente ainda não sabe quem serão os responsabilizados. Esse processo ele é um pouco lento. Eu lembro do caso da Pescanova, que aconteceu na Espanha, demorou 7 anos para que viessem as devidas responsabilizações, e teve multas gigantescas para os envolvidos, inclusive, porque muita gente foi prejudicada e muita gente precisa ser ressarcido com aquilo que aconteceu. Então, esse processo é lento, então as pessoas ficaram... Sim, eu lembro que no dia 12 de janeiro, ou no próprio dia 11 de janeiro à noite, as pessoas já começaram, jornalista ligando e perguntando, você pode... Como assim? Se a auditoria não pegou fazendo todo um processo, como que eu vou saber 3 minutos depois que sai um comunicado de fato relevante o que aconteceu? E até hoje a gente não sabe, saiu o resultado da CPI, mas a gente não sabe ainda exatamente o que aconteceu e quem são os responsáveis pela coisa. Eu só tenho uma certeza, a administração da empresa é responsável, em função daquilo que a gente estava falando da SOX. Porque se eles não sabiam o que estava acontecendo, eles são responsáveis mesmo assim. Mas o que eu quero chamar atenção aqui, para vocês, contadores que estão nos assistindo, é que logo no dia 12 de janeiro, um dia depois do comunicado de fato relevante, veio um comunicado do CFC, dizendo que ia instaurar um processo administrativo ético-disciplinar para apurar a conduta dos profissionais de contabilidade envolvidos no caso. Ou seja, o CFC fazendo a parte dele, e ele está certo, porque o contador é responsável, ele fala assim, deixa aqui o responsável, o contador como responsável, eu vou avaliar, porque é ele que tem condições de avaliar essa conduta desse contador. Então, só para dizer, existe uma responsabilidade muito grande quando prestamos serviços para as empresas para fazer cumprir aquilo que são as regras determinadas pelas normas. Nós temos aí normas de ética da própria profissão, ou os advogados, né, Sabrina? Sabrina tramita pelos dois lados da coisa. Exatamente. Mas isso casa bem, Marta, com aquilo com que você começou a apresentar, que é as metas da ONU, né, as ODGs,
E também com essa questão do mapa da corrupção. A gente não pode ignorar que esse é um trabalho de melhoria que está sendo realizado em termos regionais para a gente também. Né? Então, a SOX, apesar de ser um país que não tem o nível de corrupção que temos no Brasil, também foi uma questão, foi um ponto que influenciou o Brasil, e a gente tem visto, em medidas como essa do CFC, que são rápidas e tempestivas na identificação e no cumprimento das questões de ética e disciplinar, são extremamente importantes para que seja reforçado esse conceito e a aplicação do compliance, que não só por nós, mas também dessa necessidade que a gente tem de sempre ter órgãos como o CFC reforçando e implementando essas normas. Porque sem elas, a gente o mundo dá aquela escorregada. Então, a importância de casos como esse das Americanas, da atuação do CFC em casos como esse da Americana, é paradigma para a gente no Brasil. É isso mesmo. E agora, quero entrar um pouquinho mais na contabilidade, né? Então, como atender todos os CPCs? Que é uma coisa que começou todo mundo a discutir. Eu tenho boas normas brasileiras de contabilidade, né? Então, eu preciso identificar todas as transações passíveis de contabilização na empresa. Então, eu preciso que exista uma estrutura de governança corporativa boa na empresa, para que a informação chegue para o contador. Então, quem trabalha dentro de uma empresa como profissional de contabilidade, lá, CLT, dentro da entidade, tem que participar ativamente dessa estruturação de governança corporativa para exigir que a informação chegue até ele. E nós, como organizações contábeis, temos que convencer também os nossos clientes disso. Eu costumo dizer para o meu cliente assim, ó, se você me mandar lixo, eu vou produzir lixo. Eu não tenho como transformar lixo em flores. Então, eu preciso... Mas, assim, eu participo ativamente disso. Eu não posso ficar sentada também no meu escritório esperando que ele me mande todas as informações da cabeça dele. Então, é importante que a gente participe desse processo de organização de controles internos para garantir que todas as transações passíveis de contabilização cheguem até o contador. E aí vem do nosso lado a necessidade de quê? De fazer um manual de contabilidade de cada cliente. Eu sempre faço isso. Eu não tenho um padrão genérico para todos os clientes. Por quê? Porque cada cliente é uma realidade. Então, eu tenho que criar um manualzinho, né, de procedimentos para cada um deles, adaptado à realidade. A operação daquela empresa, de como ela atua, é uma empresa nacional, se ela é multinacional, o que envolve. Então, eu tenho que fazer um manualzinho para cada uma delas. Com esse manual e garantindo que todas as transações vêm com os controles internos, então, aqui as ferramentas que a gente tem, é o manual de contabilidade e controles internos, eu consigo atingir aquele compliance desejado e reconhecer, mensurar e divulgar tudo aquilo que reflete a realidade daquela entidade. Olha, Marta, como consumidora de serviços de BPO, eu não poderia concordar mais. Essa comunicação, tanto internamente, isso não só o contábil, o nosso departamento tributário, ele fica fica embaixo da vertical de finanças, porque a relação contábil-tributária é vital para efetivo cumprimento das regras de compliance, mas pensando também nos BPOs, essa linha de comunicação, ela tem que ser constante e sempre fomentada. Não é simplesmente eu pegar a minha documentação interna, jogar na mão do meu BPO e esperar que ele traga os resultados esperados. Você tem que ter um trabalho que é conjunto, é dar as mãos e trabalhar conjuntamente para que a gente consiga efetivamente aplicar todas as regras de compliance, tirar dúvidas, quantas vezes forem necessárias. Não tenham vergonha de perguntar várias vezes, não. Pergunte quantas vezes forem necessárias, porque cada empresa tem a sua operação, sua estrutura, suas especificidades, e isso é refletido no compliance. Se você não tem uma boa comunicação, se você não tem uma boa troca com o seu BPO, o seu trabalho de compliance vai ficar prejudicado, sim, e ele vai impactar outros aspectos da sua atividade. E aquela coisa de olhar para o balanço depois no final, porque
uma coisa que a gente detectou, a gente fez até uma pesquisa na empresa, a gente tinha uma funcionária de RH que fazia todo o processo de seleção tal, e entrou na área acadêmica também, foi fazer mestrado, e aí ela fez uma pesquisa usando o nosso próprio público, os testes que a gente fazia, né, e o mestrado dela em RH, o que mais faltava nos contadores? Visão do todo. Então, o pessoal consegue fazer o teste lá, fazer o débito e crédito corretamente, mas não consegue elaborar uma demonstração. Se não consegue elaborar uma demonstração, ele não analisa a demonstração. Então, assim, você está fazendo a contabilidade do seu cliente, terminou, olha para aquela DRE, para aquele balanço e fala, tem sentido? Sabe aquele negócio de ter essa visão geral? Porque olhando esse todo, você consegue avaliar, né, se aquele serviço que você fez estava bom ou não. Então, isso é um defeito da contabilidade que a gente tem detectado, pelo menos no Brasil, de ficar muito focado no lançamento contábil, muito focado no analítico, e esquece do produto que você está gerando de fato. Então, você não olha o produto final. Exatamente. A contabilidade sendo mais, a parte de compliance contábil sendo mais com simples débito e crédito, que reflete no tributário depois, na forma das obrigações acessórias, que efetivamente podem implicar em diversas reações adversas quando não bem feitas. Então, realmente essa questão de aplicar análise crítica ao trabalho que está sendo, ao serviço que está sendo prestado. Imagina, eu fico imaginando o contador lá da Americanas, quer dizer, ele não olhou para o balanço, olhou para aquela conta de fornecedores e falou assim, nossa, está esquisito esse número. Porque para quem está lá olhando a movimentação no dia a dia, sabe o volume que tem que ter, né? Você tem que, ou deveria saber, né? Ter o feeling. E aí olhar e falar, nossa, esse negócio não está muito legal, né? Então precisa ter essa pegada, né, de visão genérica também. E a efetividade do compliance, obviamente, vai depender da efetividade dos mecanismos criados para possibilitá-lo. E aqui, só para complementar essa das Americanas, Marta, aqui entra também, de novo, o seu ponto de o compliance não é simplesmente olhar para o meu, mas também olhar para o dos meus fornecedores, já que, olhando o contador que não viu que a movimentação talvez estivesse um pouco estranha, quando das circularizações não percebeu também nenhuma estranheza, não teve nenhuma dúvida, não fez nenhum questionamento. Então, assim, isso para casos não só igual a americana, mas das americanas, mas qualquer documento que você receba das suas partes relacionadas, de partes terceiras, essa análise crítica e essa necessidade de você observar não só o seu compliance, mas o compliance do seu fornecedor, do prestador de serviço que impacta no seu compliance, que ainda é uma coisa que precisa ser aprimorada em todas as esferas. Posso só trazer um ponto aqui? Sei que a palestra de vocês aqui, esse tema me agrada muito. O que eu vejo com muita frequência também é a responsabilidade do contador na qualidade de auditor independente em instituições financeiras, né? A gente está falando de Bacen, CVM, e a responsabilidade se dá justamente nesta fala, tanto da Márcia quanto da Sabrina, na responsabilidade por omissão, na falta de uma análise crítica dos controles internos, do questionamento do cliente, da posição, né? E a falta da evidência deste questionamento. Eu questionei para o cliente, mas cadê a evidência? Você colocou isso por e-mail? Você tem essa documentação? Né? Então, isso é muito importante, porque a gente pensa em CFC, mas às vezes o contador ele faz parte de com um BPO consultivo, faz parte de um comitê de auditoria, etc. Tal, e ele também tem essa responsabilidade em outras instituições, né? É isso mesmo. A Sandra está aí, a Sandra está nos assistindo, Sabrina, a Sandra Brasileiro, que também é lá da FICAF. Prazer, Sandra, você está aqui. E ela comentou, para que ocorra a fraude, precisa existir o conluio. É isso mesmo, né? Ninguém faz fraude sozinho, né? Exatamente. Bom, e quando a gente olha assim na empresa, então, como um todo, nós temos, em geral, a empresa ela compra, processa,
Você tem input, processamento e output. Então, você compra a mercadoria, processa e vende, compra a mercadoria, mas ele vende produto. Ou você presta serviço, mas você compra serviço, faz lá, utiliza lá todo o seu know-how e vende serviço. Então, de uma forma geral, a visão de negócio é input, processamento, output. É assim que funciona. E se a gente der uma olhada em condições normais de empresas de indústria ou comércio, você tem recebimento de mercadoria, aí você vai estocar, vai utilizar nos seus processos, fazer as suas atividades, usar os seus recursos humanos, fazer pagamentos, você tem um financeiro, e depois você vende, e tudo isso a gente vai aqui discutir, que vai acabar funilando no fiscal e, por fim, na contabilidade. Então, a contabilidade ou é o funil, ou é a descarga, né, como algumas pessoas costumam dizer, daquilo de tudo que vai acontecer na empresa, né? Então, vai acabar tudo, vai terminar lá naquela informação que é gerada na contabilidade. Então, a gente vai chamar a atenção de cada uma dessas caixinhas aqui rapidamente. Olhando primeiro para a entrada, para o processo de entrada. O que a gente tem que ter atenção na entrada? Mercadoria sem nota, nota fiscal sem mercadoria, que também é um problema, nota fiscal na gaveta, né? Então, isso acontece muito. Nossa, tem cliente nosso que fica desesperado, fala assim, não, você precisa ter um bom compliance, um bom controle interno para conseguir que isso não aconteça. Mas, assim, eu vejo grandes empresas que o cara aparece 6 meses depois com uma nota fiscal estava na gaveta dele por tanto tempo. Então, como isso pode acontecer? E não vem dizer que vocês não sabem disso, porque isso acontece em todas as empresas. É uma coisa bizarra, mas a gente precisa buscar mecanismos para que isso não aconteça. São pontos de atenção importantes. Então, o que a gente tem que olhar ou tem que criar? Procedimentos de controles internos, para que isso não aconteça. Quando a gente pensa em nota fiscal, que já é eletrônica, eu consigo fazer o quê? A captação de XML. E aí, por quê? Você tem que lembrar que existe uma responsabilização também da validação por parte do fornecedor. Então, você tem que lembrar que se a informação está lá, você é o contador, se a nota já está lá no sistema do fisco de alguma forma, você tem que captar, tem que conferir se você recebeu tudo, ou voltar para o seu cliente e falar, essa aqui ou essa aqui, isso aqui não veio, será que aconteceu? Mudou o e-mail, porque às vezes foi para o e-mail errado. Então, você tem que ter esse controle de totalidade. Mas eu vou pedir para... Não, Sabrina, daqui a pouco. Eu vou falar da saída e eu te falo. E do lado da saída, nós temos também problemas nas saídas, tanto na fiscal de entrada quanto na fiscal de saída. Na saída, venda sem nota, ou nota fiscal sem mercadoria, de novo, que as duas coisas acontecem. E outra coisa, nota fiscal sem mercadoria normalmente acontece quando vem a empresa para cumprir meta, né, e que fica emitindo coisa que não existe. Isso as auditorias já ficaram espertas há muito tempo, né, de ver se não houve cancelamento ou algum procedimento posterior àquilo que aconteceu, mas não precisa esperar a auditoria chegar, o próprio contador pode fazer isso. A gente já fez isso várias vezes com um cliente, que veio um cara novo na área comercial, resolveu fazer isso no final do ano. No final do ano, não, ao final de cada mês, a auditoria só vinha no final do ano. Tipo assim, querido, não pode... Você não está cumprindo a meta. E aí, como era uma multinacional, a gente informou a empresa lá fora que isso estava acontecendo. Isso não pode acontecer. Então, não precisamos esperar chegar a auditoria para dizer que isso não pode acontecer. Desconto de duplicato inexistente. Então, isso também é outra coisa que o pessoal inventa. E que procedimentos que a gente tem que tomar? Validação, de novo, também por parte do cliente, né? Se recebeu mercadoria, se aquilo está ok. Então, existe aí toda uma responsabilização de todos os envolvidos no processo. Mas a gente tem evoluído no Brasil com algumas tendências importantes, né, Sabrina? Agora sim, te chamando para falar do que a gente teve de evolução e que tem nos ajudado bastante. Olha, gente, um dos orgulhos mundiais, quando a gente pensa em Brasil, a gente pode não gostar tanto da presença constante do leão na nossa casa, mas a gente não pode negar que nós temos uma das receitas federais mais digitalmente evoluídas do mundo. Essas facilidades, como a Marta estava falando, de você ter
a validação do XML, isso vem da nota fiscal eletrônica. Obviamente, num país das dimensões como o Brasil, hoje a gente tem a nota fiscal eletrônica muito mais bem estabelecida para fins estaduais, e a gente ainda tem vários gaps, né, para fins municipais, que são as notas de serviço, que a gente ainda vai contar com essa possibilidade, né, Marta, de aparecer uma nota ou outra engavetada. Mas a Receita Federal, com base nessa digitalização que tem sido feita de uma forma muito bem feita de 20 anos para cá, conseguiu auxiliar muito, ou pelo menos prover as ferramentas para melhoria do compliance por parte das empresas. E isso não é só melhoria do compliance por parte das empresas, mas melhoria dos controles de fiscalização também, que é com base na nota fiscal eletrônica que eles conseguem cruzar informações de adquirente e provedor e vendedor, e conseguem ter mais visibilidade, né? Ter essa transparência de como as operações estão sendo feitas. Então, hoje em dia, colocar uma nota fiscal eletrônica de bens dentro da gaveta é um tiro no pé. Todo mundo sabe que isso vai ser mapeado de forma extremamente simplificada e fácil pela Receita Federal. E a Receita tem um papel fundamental na identificação e investigação de lavagem de dinheiro, e até pode comunicar ao COAF e outras autoridades, como Polícia Federal, Ministério Público, para que se tomem medidas cabíveis, necessárias para a investigação em caso de identificação, né, de indícios de fraude. Então, está aí mais um pontinho interessante do compliance, que não é só nosso, é como se fosse uma economia circular, mas é o compliance circular. Estamos todos conectados para que o compliance seja efetivamente aplicado pelas companhias. Sabrina, eu vou confessar agora como BPO que me dá um conforto a existência da nota fiscal eletrônica. Porque antes era um desespero. O que a gente fazia antes? Recebia uma nota no papel, aí a gente entrava para ver se aquele fornecedor era idôneo. A gente tinha que fazer pesquisa. Imagina nota por nota. Tinha uma empresa que fazia isso, a validação, para saber se não era uma nota falsa, se aquela empresa estava no Cefaz, devidamente estava em compliance. E com nota fiscal eletrônica, a partir do momento que você tem a autorização da nota, né? Então, o fornecedor emitiu a nota, ela tem que vir com autorização já do Cefaz. Então, você já tem uma validação que antes a gente tinha que fazer manualmente. E que Exatamente. Isso é baita de um conforto, né? Não, e Marta, só para fins de comparação, temos países da América Latina que atuamos, que até hoje temos uma verificação individual do fornecedor. O que para a gente é uma coisa extremamente fora do comum, estranha, extremamente trabalhosa, e aí o nosso BPO sofre com essa questão. A gente teve que criar um procedimento de verificação constante, porque a partir do momento que a gente tem um fornecedor que não esteja, né, em compliance com as suas obrigações, ou que esteja previamente incluído numa lista negativa da Receita Federal, isso pode ter implicação extremamente negativa para a gente do ponto de vista tributário nesses países. O fato da gente ter um mecanismo como a nota fiscal eletrônica no Brasil, ele auxilia imensamente no trabalho que é feito tanto pelo time interno quanto pelo time externo, que não é a experiência que a gente tem em outros países, mesmo países considerados como mais desenvolvidos que o Brasil. Ou seja, alguma coisa a gente tem orgulho, né? Isso que você começou só a falar. Aí, outra caixinha que a gente tem que prestar atenção aqui é estoque e custos, que é uma caixa que tem me preocupado ultimamente, porque eu tenho visto, então vou falar da minha experiência, muita empresa com descontrole assim, você comprou a mercadoria, você tem que controlar bem esse estoque e também essa mensuração desse custo. Então, você tem que ter controle físico versus Cardex, então tem que ter um processo aí de inventário. E antes o pessoal falava assim, eu tenho que chegar no dia... Aquela loucura. Chega no dia 31 de dezembro, bota todo mundo lá, a fábrica, para contar o estoque. Não! Você pode fazer
um inventário físico rotativo, vai fazendo isso mês a mês com os diferentes produtos. E, de novo, nós, como BPO, temos que exigir isso do nosso cliente. Não adianta nada a gente ter um estoque lá, com tudo controlado no Cardex, no sistema que a gente utiliza internamente, e que não tem uma validação do físico. Porque se estiver descolado daquilo que existe de fato, você pode ter problema. Você pode ter produto que já não tem mais validade. Então, tem algumas empresas em que você tem essa questão de validade do produto, ou então que não existe mais, ou foi roubado, ou então na indústria química é bizarra, né? Porque se está frio ou se está calor, o produto aumenta ou diminui, então é afetado pelo próprio clima, né? Então você tem que ter todo um acompanhamento. Perdas no processo produtivo, a obsolescência de estoques, que eu já havia comentado, então são coisas importantes para a gente olhar. E como que a gente faz isso? De novo, procedimentos de controle interno, inventário periódico e análise das divergências. Então, se existe divergência, porque também para ser um ativo da empresa, eu vou voltar na questão contábil, tem que ser de controle da empresa. Então, coisa primordial que está na definição de ativo, controle da empresa. Então, você tem que controlar de fato. E não tem controle de fato se não houver toda essa validação ou verificação dessa mercadoria. E aí, quando eu olho todos esses processos, tanto de entrada, quanto de saída e de estoque e custos, eu afunilo isso aonde? Na área fiscal. Então, tudo isso vai ter impacto na área fiscal. Então, estoque, eu tenho o bloco K, né? Eu tenho várias coisinhas, mas eu vou deixar para a Sabrina comentar, sem contar a questão do risco Brasil e os procedimentos que a gente tem que ter. Você quer comentar aí sobre os procedimentos? Na mesma linha, e é uma coisa que a gente vai comentar ainda, né, no decorrer da apresentação, já está chegando ao fim, gente, mas a gente ainda tem mais alguns slides, mas adiantando um pouco alguns, essa questão, todos esses pontos que a Marta levantou, eles vão impactar uma ou outra obrigação tributária. A gente vê as notas fiscais eletrônicas que impactam, a gente tem os SPEDs, que também são impactados por essas informações. Se a gente não tem um procedimento de controle interno, isso vai impactar de uma maneira incorreta e vai gerar mais problemas e vai gerar um resultado negativo, erros dentro das obrigações acessórias. Então, assim, quando a gente pensa em procedimentos, e assim, parece, né, se pensa, nossa, a gente fica pensando em procedimento, gente, o melhor dos mundos, o mundo ideal, no mundo ideal, esses procedimentos são feitos a partir do momento que se decide operar. Mas, se não foram feitos e criados no momento que a empresa decidiu operar, quanto mais cedo os procedimentos forem criados e estabelecidos e aculturados pela empresa, melhores resultados. Então, porque pelo que vocês estão vendo, a reação é em cadeia. Então, ou, como a Marta falou, ou vai desembocar no fiscal, mas com certeza vai desembocar na contabilidade. Talvez nem tudo vai para o fiscal, mas tudo vai para a contabilidade. E todas as observações que eu trouxe para fins de notas fiscais eletrônicas se aplicam aqui também. O SPED, ele é também base de dados da Receita Federal. A Receita Federal vai utilizar essas informações para cruzamento. Eu vou fazer só uma pequena ponte com o ECF, Marta, porque esse ano vários contribuintes receberam uma cartinha da Receita Federal informando sobre notas e outras operações que poderiam já poderiam ser incluídas na ECF. Isso já é um indício de que aquilo que a gente já vê para a pessoa física, que é o que eu estava discutindo com a Marta ontem, que é uma declaração pré-preenchida, já está buscando o seu caminho também para as obrigações da pessoa jurídica, né? Obviamente, uma escala ainda menor, devido às especificidades das apurações hoje não é possível você fazer uma apuração fiscal puramente com base em cruzamento de dados, mas a ideia que a gente consegue observar é que toda essa comunicação, toda essa evolução que a gente teve de sair dos dias que a gente fazia folhinha de tique, né, para determinar se a informação estava no balancete, na apuração, na DIPJ. Eu sou da época da DIPJ, pelo menos, Marta. Que a gente fazia muitas coisas à mão, isso já foi embora. Então, esses procedimentos de compliance é o que vai suportar toda essa inovação tecnológica que a gente está percebendo para fins tributários.
Então, se você não tem um procedimento bem estabelecido, você não tem um suporte claro e transparente, que seja refletido nas suas operações e aí refletido também, né, automaticamente na sua parte fiscal, você vai sim ter um problema de compliance, que vai ser um problema de compliance para todas as esferas da companhia, não só para o contábil, mas para o fiscal também. E hoje é muito mais fácil, a partir de agora vai ser cada vez mais fácil para a Receita Federal identificar esses gaps de compliance que as empresas tenham, que ainda tenham presentes nas suas atividades. Você sabe que o Gerson, que também é sócio lá na Presson, ele fez também mestrado, porque a gente gosta de estudar lá na Presson, né? Todo mundo faz mestrado, doutorado, e a dissertação de mestrado dele foi sobre risco fiscal em organizações contábeis, focando principalmente em organizações contábeis. E aí ele fez uma pesquisa, tal, fez primeiro com especialistas e depois fez uma survey, teve uma boa participação, com o apoio do conselho e tal. Aí, o que ele detectou, né? Onde estava? Primeiro ele detectou quais os riscos, né? Que tipo de riscos que existiam e quais as formas de mitigação, ou seja, que procedimentos que você tem que utilizar para mitigar os riscos que foram mapeados. E aí, uma das coisas importantes, por exemplo, que ele detectou, quando a gente fala de organização contábil, é a interpretação. E muito em relação também à comunicação entre o cliente e a organização contábil. Por quê? Porque nem sempre ele consegue descrever para o contador de uma forma ampla, efetivamente, o que ele faz, ou que operação que ele está fazendo. E se o contador tem uma interpretação incorreta da operação que ele vai fazer, vai ter uma classificação incorreta, vai ter uma apuração incorreta, e, portanto, não vai estar compliance, embora o contador está achando que está fazendo tudo certo, mas o problema estava onde? Na comunicação entre o cliente e a organização contábil. Então, isso é importante. Isso acontece dentro da empresa também, não precisa ser organização contábil. Mas se quem é o responsável, você, Sabrina, responsável pelo planejamento tributário, se você não entender efetivamente a operação que a empresa vai fazer, de fato, você vai dar uma solução incorreta na área tributária, né? Exatamente. Uma coisa também, Marta, para complementar e também complementar a questão do Risco Brasil, o que anos atrás, né, demorava uns 5 anos, né, o bendito prazo da prescrição, para o fisco bater na sua porta, fazer uma fiscalização e analisar a documentação física, hoje, boa parte já vem automaticamente na sua caixinha de mensagens do ECAC, porque o cruzamento automático também antecipa e aprimora o trabalho do fisco. Se a gente for pensar no plano de fiscalização que saiu esse ano, se a gente for ver o valor de contencioso tributário hoje, eu acho que excede, já está na casa de 1 trilhão, né, Pedro? De reais. O nosso acumulado de discussão tributária Brasil excede o PIB. Então, assim, e isso, quando você lê aquele plano, você vê o foco da Receita também nessas medidas de cruzamentos de informação, aquilo que antes se perdia no tempo porque não tínhamos fiscais suficientes para fazer um cruzamento que era manual, não se perde mais. Então, para evitar a perda, esses cruzamentos são feitos automaticamente, você já recebe essa discussão, você já recebe a sua notificação na sua caixa de mensagens, na caixa de mensagens da empresa, no ECAC. Se você for discutir, ok, aquilo já está, pelo menos o fisco conseguiu assegurar a discussão, coisa que ele não conseguia anos atrás, porque dependia de muito trabalho manual e braçal por parte dos fiscais. Então, a importância também está aí, porque o aumento do contencioso tributário também é um impacto negativo da ausência de compliance ou de compliance falho das companhias. Mas vale a pena ressaltar que nesse plano do fisco está a questão da efetividade, porque tudo bem, você tem uma discussão que é do tamanho do PIB, mas você tem muita coisa lá que não vai virar. E isso é um problema. Isso é um problema para as empresas, porque a empresa acaba gastando com advogado sendo desnecessário. Então, esse enfoque do SPED visa também, do SPED não, desculpa, do plano, visa também essa redução da não efetividade. E que, pelo jeito, pelo que eu analisei no resultado de 2022, melhorou muito já em relação a 2021.
Sim, cada vez melhora mais, mas é aquela coisa, se você decide não cumprir com as regras, ou se você não faz esse trabalho bem feito, saiba que o fisco hoje está muito mais atuante e muito mais atento a esse tipo de situação. E eu concordo com você, essa questão de contencioso é um problema grande para as empresas, porque além do custo da atividade já, você ainda vai ter um custo maior na administração desse contencioso. Que a gente sabe que no Brasil o contencioso administrativo, junto com o judicial, pode levar aí 12 anos fácil, a depender da matéria. Então, são 12 anos que o pessoal vai ter que ficar pagando Pedro aí para fazer o gerenciamento do contencioso. Mas, e esse é o tipo de visibilidade e transparência que o compliance traz para as companhias quando bem feito. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, porque a gente já passou nossa 1 horinha. Então, só para chamar atenção que na caixinha do RH, a gente tem aí um telhado de vidro, né? Porque tudo que envolve as pessoas, e isso está em destaque no S do que a gente tanto tem falado sobre ESG, e que você tem também aqui validações e responsabilizações nos seus procedimentos de controle interno para que a coisa funcione. E também a caixinha de tendências de controle e fiscalização, o E-Social é o que envolve aí a parte do RH. E, obviamente, no financeiro, porque aí você tem uma atenção muito especial, principalmente quando a gente fala de lavagem de dinheiro, do COAF, de crédito depositado retido pelo banco, entradas e saídas. Crédito de depósito retido pelo banco é assim, às vezes o banco recebe o dinheiro, a gente está com essa discussão lá no CPC. Por quê? O cliente pagou o fornecedor, só que o dinheiro não está nem no cliente nem no fornecedor, já saiu do cliente e não entrou no fornecedor. Como que isso é possível? Porque ficou retido no banco, por algum motivo. Isso existe, o dinheiro fica parado lá. Isso aconteceu com a gente recentemente, a gente prestou um serviço para fora e a gente recebeu por câmbio. E não aparecia no nosso extrato, não aparecia nenhum, a gente cobrou o cliente falou, mas eu já paguei, faz um mês. E o dinheiro estava retido pelo banco. E não aparecia nem no nosso extrato. Mas como a gente tem uma estrutura, né, de validação, a gente falou assim, não, peraí. Então a gente foi atrás para descobrir. Era um problema de sisteminha do banco, que não aparecia. Probleminha básico. Bom, então, isso acontece, tem que ficar atento. Entradas e saídas não identificadas, transações financeiras criativas, né? Corrupção e lavagem de dinheiro, tudo isso olhando para a área financeira, que a maior parte das operações passam pelo financeiro. Então, por isso que ela é muito importante. E tudo isso, obviamente, na hora que eu junto tudo, nesse slide maravilhoso, a gente chega na onde? Na contabilidade. Então, tudo vai afunilar na contabilidade. Quais são os procedimentos aqui, especificamente, ou os problemas, né? Falta de reconhecimento de transações, por exemplo, derivativos embutidos, receita não apropriada, reconhecimentos indevidos de despesa em duplicidade, mensurações incorretas, por exemplo, juros efetivos, depreciação, valor justo, divulgação incompleta. Depois o pessoal acha que depois que você tiver tecnologia, imagina que você tem tecnologia para todos esses anteriores que a gente falou. Olha quanto trabalho ainda sobra na contabilidade. Então, contabilidade não vai diminuir com o uso de tecnologia, ela vai melhorar. Você vai conseguir parar para prestar atenção naquilo que realmente é importante. E análise e conciliações, que é primordial. Você, mas eu tenho um sistema bem parametrizado, eu não preciso de conciliação. Precisa. Por quê? Porque não é só isso que garante que você tenha uma boa informação. Porque analisar aquilo que eu falei, olhar para o balanço e ver se a coisa tem sentido. Então, aqui para finalizar o nosso penúltimo, que o último é o obrigada, né? Então, mas só para dizer que para atender todos os CPCs, aí a gente tem que ter processos com o objetivo de proteger os ativos e assegurar que todas as operações sejam devida e adequadamente registradas pela contabilidade e que as políticas e diretrizes da empresa sejam obedecidas. Sabrina, quer finalizar aí com suas considerações? Não, só complementando, a Marta trouxe a questão do CPC, eu acho que isso se reflete também no tributário, ainda mais, para finalizar, acho que uma coisa muito importante, a gente viu como isso foi evoluindo, viu a importância, uma parte muito importante é a questão da aplicação de tecnologia em procedimentos, que facilita muito o controle e até essas reconciliações,
A gente não pode simplesmente confiar 100% no sistema, da mesma forma que a gente não pode confiar 100% na nossa cadeia, tem que ter esse trabalho de checagem, e a gente ter sempre a consciência de que um procedimento falho pode causar danos enormes para as companhias. Então, não adianta pensar na companhia como caixinhas, você tem que pensar como um todo, e como uma parte impacta a outra, como a Marta bem explicou nos fluxos. Fora isso, eu queria só agradecer a atenção de todos e desculpa a gente ter passado um pouquinho do nosso tempo. Pessoal, Marta e Sabrina, eu queria parabenizar vocês pela apresentação. Olha, eu já estive em muitos webinars ou debates ao vivo sobre compliance e contabilidade, mas esse, de longe, foi o mais macro que eu consegui ver. Acho que vocês conseguiram capturar nesses slides muito visuais, né? Todas as caixinhas, todas as responsabilidades aí envolvidas. Então, eu queria primeiro parabenizá-las por esse webinar. E tenho aqui algumas perguntas, né? Primeira pergunta, e assim, é um pouco que eu estou trazendo que um dos colegas aqui trouxe, tá? Vocês falaram bem de processos, tecnologia e pessoas, né? Então, assim, isso é muito importante dentro de uma organização de BPO. E ali, acho que numa fala da Marta, ela falando, olha, como é que eu preciso ter esses controles internos muito bem ajustados, etc. Tal, e eu preciso ter esse feeling, né? Não é nem feeling, eu preciso saber exatamente o que o cliente faz no detalhe, etc. Tal. Como ter, porque uma coisa a tecnologia, ela consegue capturar uma informação, o processo ele pode estar bem desenhado, mas como fazer uma boa entrevista, como ter certeza de que todos os controles internos estão adequados para aquela operação do cliente? Esse é o grande know-how de um bom BPO. Um bom BPO não é aquele que consegue processar a informação que recebe, é aquele que consegue conversar com o cliente. Então, assim, é o que você falou mesmo, é uma entrevista. Uhum. E é uma entrevista não estruturada. Porque você tem que investigar mesmo, bater papo e almoçar com o cara. Eu faço isso, tomo café, almoço. Por quê? Porque aí você vai no... Não, mas explica direito esse negócio. Mas e se acontecer tal coisa? Então, você tem que simular a operação mesmo com o seu cliente. Então, esse bate-papo é importantíssimo, importantíssimo. Então, assim, BPO que nem sabe o nome do cliente, ele não tem como prestar um bom serviço, porque assim, não dá. O pessoal ficou com medo, por exemplo, quando surgiu essas empresas de BPO que é na nuvem e tal. Isso aí é para atender quem é MEI, ou para atender quem é, sabe, empresas muito pequenas e muito arroz com feijão. Cara, não é assim que funciona o mundo. Por quê? Está existindo uma evolução tecnológica tão grande que estão surgindo diferentes tipos de operações. O mundo é criativo, o contador tem que ser também. Então, ele tem que entender esse negócio para conseguir definitivamente chegar num bom desenho do que é. Mas esse eu não sei se Sabrina sofre muito com isso. Pois é. Mas uma coisa que eu concordo muito com a Marta a gente não pode ir com a cabeça de que existe um template, um modelo, e a gente vai fazer aquelas perguntas e aquilo vai ser suficiente. Isso não existe. No nosso mundo, nunca vai existir, a não ser igual a Marta falou, empresas menores, empresas com um tipo de operação mais simples, mas o ideal é que você consiga explorar sempre o maior número de informações. E sempre pense, você está trabalhando, você como BPO, você está trabalhando com o seu cliente, os primeiros meses com o BPO vão ser sempre os mais difíceis. Você está aprendendo, ele está aprendendo, você precisa passar mais informação, mas se você não passar essa informação de forma correta, o trabalho não vai ser bem feito. Se você simplesmente mandar um checklist, sim ou não, não vai funcionar. Então, sempre tratar da comunicação. A gente, quanto mais tecnologia aplicada, muitas vezes a gente cai no erro de achar que tudo se resolve em e-mail, tudo se resolve em um Google Form. Não vai ser assim. A gente precisa do contato direto e constante, porque a operação constantemente sofre alterações. Então, isso é uma coisa extremamente importante, concordo muito com a Marta nesse sentido.
Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui do Jorge. Pessoal, quem quiser também fazer perguntas, fiquem à vontade para enviar no chat, tá? O Jorge, ele coloca a seguinte questão. Trabalho numa empresa de BPO contábil e o cliente é uma indústria alimentícia e tem franquias. Essa empresa é uma franqueadora. O sistema integrado RP é mal parametrizado nos pagamentos, onde tudo cai em fornecedores, salário, impostos devidos, taxas, multas, etc., de todos os CNPJs do grupo, das 6 empresas. O cliente é novo nessa consultoria e já vem com essa resistência de acelerar no processo de parametrização, onde eles mesmos adiam ou postergam. Há um conflito interno de comunicação entre controladoria e finanças do próprio cliente. O que pode ser feito? Eu vou começar só pensando em experiências que eu tive no passado, é comunicação. Se o seu trabalho está sendo impedido porque você não tem todas as informações ou porque a informação que te é prestada não é uma informação consistente e não é a informação necessária, comunique. A formalização que a gente discutiu lá atrás. Formalize. Porque se é uma questão, você não tem ingerência sobre os controles do seu cliente. Você trabalha com ele, mas não é você que faz. Você não tem ingerência sobre esse controle. Comunique essa dificuldade. Informe os impactos do não endereçamento desses pontos. E como isso pode impactar a atividade, quais impactos negativos. A questão de conscientização também é extremamente importante para que as pessoas tomem as decisões corretas na hora de endereçar qualquer problema. Marta. É isso mesmo. Assim, a gente costuma brincar que na área contábil nós somos os médicos aí da saúde da empresa. Se você vai no médico e ele não te... Ele fala assim, ó, toma esse remédio que ele é bom para você, mas ele não te explica para que serve. Exatamente. Ele não te explica qual que é o impacto de você tomar ou não tomar, você não toma. Então, assim, o contador é muito assim. Então, você tem que mostrar o impacto de não fazer aquilo. Mostre em número, qual o risco. Olha, é muito mais caro você pagar uma multa porque você fez não pagou corretamente alguma coisa. Ah, eu tive o tributo retido, tá lá na conta de fornecedor, tá tudo junto e não paguei. Apropriação indébita. Apropriação indébita, você vai preso. Cara, bota medo. Eu falo assim, eu costumo botar medo nos meus clientes. Eu falo assim, você tem certeza que você quer isso para você? Você quer não ter controle da sua empresa e que um funcionário seu pode te roubar? Você tem certeza que você quer isso? Então, assim, nesse sentido, você tem que botar medo. Vai e detalha que a coisa vai andar. Vou trazer aqui mais um comentário meu e ligado com uma pergunta, né? Aqui no escritório, a gente já atendeu algumas contabilidades que erraram no processamento de informação e, com isso, geraram um débito para o cliente ou geraram algum empecilho, a não entrega de uma obrigação acessória. Isso gerou um problema para o cliente, não renovação do CND, e aí nos contrataram para tentar defendê-los, etc. Tal, né? Muito bem. E muitas vezes a gente percebeu que isso decorreu do que a Marta colocou ali, né? Criatividade financeira, acho que foi esse o termo, né? Então, assim, a minha dúvida na experiência de vocês já devem, aí talvez até mais a Márcia, que está muito mais nessa posição da contabilidade, né? Como é que vocês veem, vocês têm visto no mercado operações muito criativas? Se sim, os CFOs da empresa, eles estão, de alguma forma, agasalhados, acobertados por um seguro de responsabilidade civil, porque o que a gente tem visto do lado de cá, da advocacia, olha, a empresa precisa de caixa, ela precisa de fluxo financeiro, a decisão que eu estou tomando é uma decisão financeira de tomar um crédito que não é crédito, né? Mas para eu dar conforto para o meu CFO fazer isso, para o meu comitê de auditoria homologar isso, eu vou fazer um seguro de responsabilidade civil. Enfim, queria escutar um pouquinho de vocês, se vocês já viram alguma coisa do gênero, qual a percepção de vocês sobre esse tema. A pesquisa que eu comentei do Gerson, isso foi um dos pontos identificados como mitigação, que é o seguro de responsabilidade civil, e que o trabalho dele é interessante porque ele mapeou os riscos e as mitigações e o que era utilizado, só que não era muito utilizado.
Isso há um tempo atrás, quando ele fez, já faz uns 10 anos, quando ele fez essa pesquisa. Nós, internamente, há muitos anos que eu tenho seguro de responsabilidade civil. Por quê? É assim, aí a Sabrina, se quiser me contrariar, tudo bem, mas qual que é a probabilidade de um contador errar na hora de fazer alguma apuração de tributo? Probabilidade de, em algum momento ele errar, 100%. Então, assim, você tem que saber que no Brasil o problema é tão... A área tributária é tão complexa que você vai errar. Uma vez, Sabrina, não sei se já te contei essa história. Eu fui para um congresso nos Estados Unidos, um congresso internacional, tinha gente do mundo inteiro, tinha um cara de Dubai. E aí o cara, especialista em pesquisa na área tributária. Eu falei, mas por quê? Porque não existe tributo em Dubai. Como assim? O cara é especialista. Ele falou, não, mas eu estudo nos Estados Unidos. Ele faz pesquisa nos Estados Unidos. Porque realmente em Dubai não tem, ele faz a pesquisa nos Estados Unidos porque ele achava que é interessante esse negócio de tributos. Eu falei, vai para o Brasil. Interessantíssimo. Porque você quer estudar mesmo um caso legal, vai para o Brasil. E aí eu falei assim para ele, e aí eu falei essa frase e ele não acreditou. Eu falei assim, no Brasil, quando você apura tributo, a única certeza que você tem é que você está errado. Aí ele achou bizarro, mas é verdade. Então, assim, por quê? Porque você pode estar errado. Porque tem muita interpretação. Então, transfer price, a gente sofreu isso anos a fio, porque a lei dizia uma coisa, a instrução normativa dizia outra coisa. E aí, se você seguia a lei, vinha o fiscal e falava, eu tenho que seguir a instrução normativa. E aí ele te autuava, mas eu estou seguindo a lei, mas eu tenho que seguir a instrução. Aí você fala, tá bom, então eu vou seguir a instrução normativa. Seguir a instrução normativa, vinha o fiscal e falava, não, você tem que seguir a lei. E aí você errava. Aí você fala assim, qual a probabilidade de errar? 100%. A depender da interpretação do fiscal. Então, assim, é muita interpretação em cada um dos pontos, né? Não sei se a reforma tributária vai melhorar ou piorar, mas é o que temos para hoje. Aí veremos. Eu acho assim, eu ainda tenho esperança que um pouco de melhoria a gente vai experimentar, mas passaremos pelo período de transição. O período de transição acho que vai ser o mais propenso a situações como essa, dessa natureza, porque a gente vai ter um período ainda de conhecimento, de entendimento da regulamentação e de um compliance tributário, pelo menos um pouquinho mais pesado, enquanto a gente estiver na transição dos impostos atuais para os outros. Mas eu acho que aí, se a gente entrar nessa discussão da reforma, ficaremos aqui, melhor deixar quieto. O dia inteiro a gente consegue ficar aqui. Ô Pedro, só um comentário, que tem cliente nosso que exige o seguro de responsabilidade e o valor que ele quer. Então, assim, a gente tem, recentemente a gente fechou uma proposta nova aí, eu mostrei para o cliente que eu tinha, porque eu já tinha, mas ele colocou no contrato, no nosso contrato de prestação de serviço, o valor que ele queria do seguro, né? Então... Sim, e Pedro, só para você saber, de operações assim, se a gente tem alguma entrega que não foi feita, usualmente a gente tem a cláusula contratualmente, esses assuntos mais simples contratualmente são endereçados. Então, quando a gente tem eventualmente não pagamento por questões de BPO, usualmente a gente o custo de eventual multa acaba caindo sobre o BPO, mas isso também depende, isso é uma coisa, essas coisas mais simples acabam sendo discutidas no caso a caso. Se for uma falta de documentação da parte da empresa, a empresa arca. Se for uma questão em decorrência de um atraso do BPO, o BPO arca. Essa parte mais básica, não tão contenciosa em termos de discussão, acaba caindo na discussão do dia a dia, e o pagamento é feito pela parte responsável por cada situação. Então, o que você está trazendo aqui, Sabrina, é uma boa prática de identificar no contrato já de prestação de serviço uma matriz de responsabilidade. No caso destes eventos, a responsabilidade é desta contratante ou contratado, nestes outros eventos da outra parte, e outras situações serão deliberadas, né? Exatamente. Tudo formalizado, toda a comunicação é formalizada, então a gente tem o rastro, né, para identificar essas questões mais simples de atraso ou de algum erro. Porque
porque acontece, tem muita coisa ainda que você preenche, nem por mais que a gente queira que tudo seja eletrônico, eventualmente um pagamento, você preenche, a gente tem um pessoal que faz a parte de contas a pagar, esse pagamento é imputado manualmente, se a gente tem um pagamento de 100 mil, a pessoa imputa 10, e a gente tem um problema, isso é um erro da pessoa. Então, assim, a gente tem essas questões mais simples, mas isso tudo é formalizado. A questão da formalização é extremamente importante no relacionamento entre as empresas. E isso é muito interessante porque está vindo, e talvez a Sabrina tenha essa percepção e consiga fazer isso, porque ela veio de um grande escritório, prestava consultoria tributária de excelência, e agora está como principal de tax do Airbnb, enfim, uma empresa mundial. Então, ela tem essa visão. Mas o pessoal de BPO, muitas vezes, ele pode assessorar vocês, uma empresa grande, né, que tem já adote todas as melhores práticas, só que ele pode assessorar uma empresa média, familiar, que não tem um profissionalismo adequado e tem que partir dele esta iniciativa, né? E a gente sabe que muitas vezes não parte, o BPO não tem essa cultura de prevenção, né, da sua responsabilidade. Então, acho que aqui fica um recado aqui para quem não tem isso no contrato, essa matriz de responsabilidade bem desenhada, eventualmente, como a Marta colocou, a questão do contrato de D&O, de seguro de responsabilidade civil, pode ser algo muito interessante, evitar uma grande dor de cabeça no futuro, né? Bom, turma, eu acho que vocês conseguiram cobrir muito bem todo... o Jorge está pedindo uma cópia do material. Acho que podemos, né, Marta e Sabrina, enviar depois. Tá. O Gabriel, que trabalha conosco aqui na Abrapsa, vai circular para os inscritos aqui o nosso material, sem prejuízo de essa apresentação estar disponível no canal do YouTube da Abrapsa, tá? Bom, tem mais uma pergunta que alguém levantou a mão. Acho que era, talvez, o próprio Jorge, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Acho que era esse. Bom, Marta e Sabrina, reitero aqui o agradecimento para vocês. A Abrapsa ficou muito satisfeita com a participação de vocês. Quem quiser nos conhecer, entre no canal, no site da Abrapsa, conheça os nossos associados, dentre eles a Presum, aqui representado pela Marta. Sabrina, agradeço novamente a sua participação. É muito importante a gente ter não só os associados participando, mas também convidados que enriquecem aqui o discurso, né, validam as informações aqui trazidas pelos associados. E convido todos novamente a se inscreverem no canal do YouTube, no canal do LinkedIn e participarem dos nossos eventos e dos nossos comitês. Teremos agora, em agosto, novas reuniões, reunião do Comitê Jurídico Tributário, reunião do Comitê de RH, reunião do Comitê de Compliance, ESG, Governança Corporativa. Então, todos muito aqui convidados, tá bom? E fico aqui meu agradecimento e até uma próxima. Obrigada, gente. Obrigada, Pedro. Tchau, tchau.